Salve, salve, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Vamos falar de Tottenham e Juventus. Juventus que é o Simen, Tonali, De Kuyp, vender Vlahovic. Obviamente, meus amigos, depois daquela vergonha contra o Parma, vai surgir um monte de especulação. E o Giuntoli, cara, precisa mexer no elenco. Mas, ó, muito do problema da Juventus é treinador. É treinador. A Juventus é um caso sério de treinador e falta de ideias. Falta de ideias. Falar em treinador, vamos falar do Tottenham. Esse aqui também deve ser treinador. Mas, meus amigos, cadê? Scott Parker. Os caras querem acabar com o Tottenham mesmo, o Daniel Levy. O Daniel Levy quer acabar com o Tottenham. Esportivamente falando, né? Porque de negócio tá muito bem. Esportivamente tá terrível. Vamos lá, rapaziada. Deixa o like e se inscreve no canal. Deixa o like e se inscreve no canal. Seja membro, ajude o canal. Vamos lá, rapaziada, ó. O Bayern de Munique está disposto a negociar aí o Theo por um valor, ó, bem abaixo da opção de compra de 50 milhões de euros. E espera que um acordo seja alcançado. Olha aí, rapaziada. Olha aí, ó. Realmente, comprar o Theo por 60 de euros tá bem pegado. Agora, realmente, se o Bayern tá a fim de negociar o Theo por um valor abaixo da opção de compra, 30, 35, eu acho uma aposta interessante. Mas eu acho que o Theo, cara, quando eu vejo o Theo jogar, gente, eu acho que um empréstimo pra uma divisão abaixo ou pra uma liga mais fraca, pra ele ser titular, faria bem pra ele. Cara, eu acho que ele tá bem longe de ser um cara impactante pra nível Tottenham, vou ser bem sincero. Ele não tá mostrando muito nível. Muito nível. Belezinha? Rapaziada, cortezinho rápido pra falar de Tottenham e Matistel, ó. O Fabrício Romano fala que o Tottenham tá muito feliz com o Theo, está convencido do potencial do jogador, ó. Estão muito felizes com o Theo. Atitude, qualidades, potencial. Vamos ver se vão tentar renegociar com o Bayern de Munique no final da temporada. Também vamos ver o que o jogador quer fazer, porque eu acho que não depende só do Tottenham, mas também do jogador. Ele tem um grande peso, né, do que fazer no futuro. É importante entender, o Postecoglou vai ficar ou não? Quem vai ser o novo treinador? O projeto é Champions League ou não? O Tottenham tá na semifinal da Europa League, então tem vários pontos para esclarecer. Mas eu posso confirmar que o Tottenham tá feliz com o jogador e tá convencido do seu grande potencial. Foi por isso que eles decidiram contratar ele. Tá aí, rapaziada. Tottenham vê potencial no Theo. Tipo assim, potencial ele tem mesmo. Agora, impacto assim, eu ainda tenho dúvidas. Eu acho ele... Potencial dá pra ver que ele tem. Ele tem até mentalidade de jogador grande ele tem. Agora eu acho que ele ainda tá um pouco longe até de ser levemente impacto num time como o Tottenham e do nível que o Tottenham precisa. Mas o Tottenham tá feliz. Vamos ver se o Tottenham renegocia esses 50 milhões de euros com o Bayern de Munique. Obviamente, rapaziada, eu acho que 35, 40 com bônus talvez seja um preço justo. Enfim, rapaziada, vamos lá. Ó, saiu aqui que existe um censo que o Postecoglou vai sair do Tottenham mesmo se for campeão da Europa League. Mesmo se for campeão da Europa League. Enfim, rapaziada, talvez ser demitido ou cada um seguir o seu lado. Mutual patching. Ou seja, o Ange, pô, ganhei, bacana, mas eu quero sair. E o Tottenham, tá beleza, já que você quer sair, a gente também não vai fazer força pra te manter. Então cada um vai pro seu lado. Eu vou falar, ser bem sincero pra vocês. Se o Tottenham é campeão da Europa League, eu manteria o Ange. Gente, ó. Eu acho que o Tottenham tem uma identidade. Eu acho que o Tottenham foi muito machucado pelas lesões. O Tottenham tem defeitos. Mas esse elenco, falta de jogador pronto, é um elenco jovem. Eu acho que se o Ange ficar, eu acho também que tem que trazer uns caras prontos. Eu acho que, obviamente, falar isso do Ange é absurdo. Mas eu manteria ele. Sendo bem sincero. Obviamente, se ganhar a Europa League. Realmente, se perder a Europa League, não faz sentido. Mesmo se chegar na final, mesmo se perder a final nos pênaltis. Pode acontecer. Vai que o Tottenham perde a final nos pênaltis. Pode acontecer. Eu só manteria ele se for campeão. Porque é uma taça para o Tottenham, né? Mas eu acho que falta jogador pronto. E eu acho que uma janela mais o Ange com o clube. Cara, vamos alinhar aqui nos alvos e vamos trazer experiência. Vamos trazer impacto. Gente, o Tottenham se classificando para Champions. É obrigação do Tottenham contratar impacto. Impacto. Porque jovem tem muito. Tem aí o Vuskovic, Gray, Bergval, Odobé. O Odobé contra o Forest fez um ótimo jogo pela ponta direita. Jogo ativo do Odobé. O Odobé também foi muito machucado por lesão, pouco ritmo de jogo. Então, eu manteria o Ange com o título. Agora,
Até fala aqui o David, ó, o David Austin, ó, que realmente tá muito encaminhado pro Ange sair, né? Aí fala, ó, ó, eles ainda esperam ganhar a Europa League, o que seria enorme, não apenas em taça, mas também se classificar para a Champions League, né? Ó, não é garantido, mas ele pode ir, ó. Ele pode ir apesar do título. Mas julgando pelos comentários em várias coletivas, provavelmente ele sabe o que está acontecendo. O que vai acontecer, o Ange. Então, rapaziada, o Ange sabe, ele não é maluco. Se cair na Europa League, não ganhar a taça, ele vai ser demitido. E realmente o que o David Austin fala em relação ao Ange nas coletivas ele já tacou o F há muito tempo. Há muito tempo. Ele tacou o F, o Ange. Há muito tempo. Porque, cara, é muito problema. E eu acho que no Tottenham, a estrutura do Tottenham esportiva é muito ruim. É muito ruim. Mas o Ange sabe que ele vai cair. Tanto, ó, que ó, outros vão sair, porque o Scott Moon, que é o CEO hoje, né? O Tottenham contratou outro. Ó, ninguém está seguro. Vai mudar a área médica, ciência esportiva, a análise, a parte analítica de desempenho, muita coisa deve mudar no Tottenham. Esse novo CEO aí, que o Daniel Levy contratou, que é do Arsenal, que era do Arsenal. Esqueci o nome dele, é um indiano, eu acho. É um cara muito bom, considerado na indústria, que o Tottenham contratou justamente para revitalizar todo o clube. Todo o clube. E o Scott Moon deve sair do Tottenham. Aí, rapaziada, se fala... Aí, antes de falar do Scott Parker, talvez isso aqui seja o grande calcanhar de Aquiles do trabalho do Ange. O Kulusevski admitiu, é muito fácil da gente levar gols. Ele admite, ó. Quando você concede 3 gols em 10 minutos, porque teve um impedido, fica muito difícil ganhar jogos de futebol. E é isso, cara. O Tottenham, a temporada praticamente inteira, essa sensação que o time não gosta de defender. Isso é o grande calcanhar de Aquiles do Ange. Essa sensação que não gosta de defender. Por isso que eu gostei muito do jogo contra o AZ, contra o Frankfurt na Alemanha. Você vê, contra o Frankfurt na Alemanha, um time que queria defender, que queria avançar, que queria lutar. Aí o time começa desfocado, lento, frouxo na marcação contra o Forest, levou 2-0. Aí pra você buscar, eu até realmente acho que depois ali dos 20 minutos, o Tottenham jogou bem. Até um futebol muito interessante, bem bacana. Perdeu várias chances, bola na trave, o Céu salvou, fez 2-1, deu uma pressão. Mas obviamente o Forest recuou, aí virou ataque contra a defesa. Mas isso aqui do Kulusevski, que realmente falando que é muito fácil fazer gols contra o Tottenham, é o calcanhar de Aquiles do trabalho do Ange. Com certeza é. E aí o Scott Parker, do Burnley, já garantiu até acesso, né, já? Vamos lá. Já tá, acho que foi o Leeds e o Burnley, ó. Leeds e o Burnley já subiram e agora vai ficar aí a última vaga que tá pendente aqui entre Coventry e tem uma rapaziada aí que não vai depender aí do... Deixa eu ver aqui, rapaziada. Já subiram aí pra... Já subiram da divisão. Scott Parker, rapaziada. Scott Parker. Treinador pragmático. Nada demais. Gerencia muito bem jogadores. Dá chance pra jovem. Cara, não fez um trabalho legal no Bournemouth. É um cara que não agrega e nem adiciona. Scott Parker. Entende? O Tottenham tem umas coisas, porra. Aí, ó, de verdade, eu prefiro você dar uma chance pro Jota Knudsen. Você buscar um Marco Silva. Iraola Ball. Marco Silva tá aí. Se é pra contratar o Scott Parker, velho. O Marco Silva é a versão melhorada 15 vezes do Scott Parker. 15 vezes. 15 vezes. Cara, de verdade. Glasner seria uma opção melhor. Roger Schmidt é uma opção melhor. Cara, vai lá no Valência, pega o Carlos Coberan. Ah, mas paga a multa. Traz o Carlos Coberan. Tem tanto nome interessante. O Jeto Knudsen do Bordo. Cara, de verdade, o Marco Rose, que foi demitido do Leipzig, é um nome melhor pro Tottenham do que o Scott Parker. É um cara que não influencia em nada. Aí já se especularam o Nico Kovac. Gente, traga alguém especial. O cara vai lá no Stuttgart, convence o Sebastian Hunes, paga o que tiver que pagar pelo Sebastian Hunes e faz um projeto ao redor do Sebastian Hunes. Mas Scott Parker simplesmente
Sem graça, meus amigos. Simplesmente sem graça. Rapaziada, surgiu aí que a Juventus fez uma proposta pelo Sudakov. Fez proposta pelo Sudakov. Fica no vídeo. Não sai do vídeo. Se sair do vídeo, é porque você gosta... Ia falar uma besteira, mas beleza. Fica no vídeo, hein? Como eu sempre falo, rapaziada, você à frente do tempo. Tá vendo isso aqui, ó? Cadê? Ó. Tá vendo isso aqui, ó? O meia criativo que ninguém lembra. Tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo... ó. Deixa eu ver se... Aqui a qualidade tá ruim, essa parte aqui do YouTube. Vai ter que vir meio. Desirredoer. Ó. Georgi Sudakov. Vocês não podem ver aqui, ó. Conseguem ver, ó. Sudakov. O Sudakov é esse meia criativo esquecido. Georgi Sudakov. E aqui fala que o Juntoli tá tentando um movimento aí pelo Sudakov. É um ótimo nome. Seria um nome bacana pra Juventus. Daria criatividade para o meio-campo. Um 8/10 também. Nome interessante pra Juventus, o Sudakov. Traz criatividade, traz chegada ao ataque, traz impacto no último terço. O problema, porque o Sudakov é muito caro. A última vez que eu vi o CG Palquim lá do Shakhtar queria 70 de euros por ele. 70, irmão. 70 de euros. Não vale. Entendeu? Não vale. Fala que a Juventus fez uma proposta aí oficial pelo Sudakov. Será que é verdade? Seria uma ótima contratação. Vamos ver se acontece, mas aqui, ó. Meia criativo esquecido. É o Sudakov. 8/10. Criativo. Impacto no último terço. Seria uma opção interessante. Dá pra jogar, fazer um 4-2-3-1 com ele, o Wilds e o Kepler Thuram, o Locatelli no meio campo. Dá pra fazer. Enfim, rapaziada. A contratação do sonho do Juntoli é o Osimhen, né? Tem uma multa de 75 milhões de euros para fora da Itália. Na Itália, tem que negociar com o Napoli. Napoli quer dinheiro. Juventus vai fazer uma tentativa de contratar o atacante nigeriano no verão. A Juventus quer vender o Vlahovic. Vender o Vlahovic, né? Fala que o Vlahovic não é um líder, não é decisivo em cada partida. Ó, a prioridade da Juventus é se livrar do salário do Vlahovic. Rapaziada, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu entendo a Juventus querer o Osimhen. Hoje o Osimhen seria um upgrade em relação ao Vlahovic. Mas, brother, com o Thiago Motta, com o Igor Tudor, cara, você pode botar aí o Ronaldo Fenômeno, que não vai fazer o que tem que fazer. É muito mais questão de ideias a Juventus, rapaziada. Cara, ontem foi a claridade. Porque, ó, o Vlahovic não encaixa no padrão ofensivo do Thiago Motta. E o Tudor é agressão. Vamos correr. É correr e agressão. O padrão ofensivo do Tudor é esse. Correr e agressão. Obviamente o Juntoli conhece o Osimhen. O Juntoli tava lá quando o Osimhen, junto com o Kvaratskhelia, carregaram pro título italiano. Tava lá. Conhece o jogador. Mas... entendeu? Não influencia muita coisa. O problema da Juventus, gente, é padrão. Aí você fala aqui, ó. Vamos lá. A Juventus quer um meio campo internacional. Aí o nome é o Tonali. Tonali é o grande sonho. Só que o Tonali é caro, velho. É muito caro. É difícil trazer o Tonali. Aí fala que, vamos colocar o Douglas Luiz no negócio. O Douglas Luiz não serve pro estilo do Newcastle, velho. Não serve. Eu ficaria muito surpreso se o Newcastle aceita o Douglas Luiz no negócio. Ficaria surpreso, de verdade. Eu ficaria surpreso se o Newcastle aceita o Douglas Luiz de contrapeso. Agora, o time tem Cup Miners. O time tem Kepler Thuram. O time tem Douglas Luiz. O time tem Locatelli. Falta ideias pra Juventus. Cara, vai falar pra mim que Cup Miners, Kepler Thuram, Locatelli e Douglas Luiz não renderia na mão de um Ten Hag? Já comecei a campanha. Eric Ten Hag na Juventus. Já comecei a campanha. Eric Ten Hag na Juventus. Falta ideias, padrão ofensivo, a bola, rotina, padrão, ideias, esquema, tática. Tá faltando isso. Então, Tonali, gente, cairia. Pô, Tonali cairia com a luva. Osimhen seria um upgrade em relação ao Vlahovic. Mas sem ideias, cara. Não adianta. Aí aqui vão falar aqui, ó. De Kuiper. Juventus vai contratar um novo lateral esquerdo. Aí eu fico pensando. A Juventus vai contratar o cara que é um cambiaço piorado. Beleza. Você pode colocar o cambiaço lá pra direita, né? E colocar o De Kuiper pela esquerda. Faz muito sentido. O De Kuiper, gente, o De Kuiper é um cara muito mais pensador.
que abre o campo ali. Não é um cara tão rápido, tão explosivo, por exemplo, como é um Theo Hernandes. Ele é um cara mais pensador. Defensivamente, eu não sou muito fã do Decaipe. Não é que ele é ruim. Falta, de verdade, ó. Às vezes falta visão. Era pra Juventus ter pego o Dorgo. Era muito melhor. Mas o Decaipe, vamos lá. O Decaipe, gente, ele é um pensador pela esquerda, um lateral. Ó, ele chega ao ataque, ele tem até 1 contra 1. Ele só não é rápido, rasgador, como é um Theo Hernandes, um Afonso Davis. Não é o perfil dele. O Decaipe, você até mostrar aqui o mapa de calor dele. Tem jogo dele hoje. Ó. Olha aqui, ó, como ele vem bem pro meio campo, ó. Ele vem pensar o jogo muito por aqui, ó. Muito, ó. Vem, pisa aqui no meio campo. Vem aqui, ó, pisa aqui, ó. Olha como ele pisa muito no meio campo. Ele é um pensador. É um cara, ó, Jack Say, 10 Jack Say. Ele pensa muito bem o jogo, ó. É pra ele ter 10 assistências. Grandes chances criadas, ó, 20. Ele é um cara que pensa muito bem o jogo. 3 gols. Pensa muito bem, articula muito bem. Dá ótimas características técnicas. Aí, vamos lá. Não é que o Decaipe vai ser ruim. Não acho. Novamente, você bota o Cambiasso pra direita. Coloca o Decaipe pra esquerda, da massa. Só que o Decaipe é um cara que claramente precisa de um padrão do treinador. O Decaipe, gente, ele precisa aqui, ó. O Decaipe, ele chega pro treinador e fala: What's up, coach? O que eu tenho que fazer? Aí ele olha aí o Tudor olha pra ele, tem a agressão. Tem a agressão, Decaipe. Aí o Decaipe, como assim agressão? É pra me atacar mais por dentro? É pra me abrir mais o jogo? É eu ficar mais aberto e abrir campo? Por exemplo, a Juventus não queria contratar o Lukman. A Juventus não é um dos times de olho no Lukman. Você tendo um cara como o Decaipe, é bom que ele abre o campo, ali, dá a opção pro Lukman vir mais por dentro. Belezinha? O que eu não gosto muito do Decaipe, que eu acho que é a noção defensiva dele. O que é noção defensiva? Posicionamento, ficar de olho nas costas. A noção defensiva dele eu acho um pouco esquisita. Um pouco esquisita. Belezinha? Agora, é uma opção interessante pra Juventus, cara técnico, pra pensar o jogo. Novamente, gente, o Decaipe é o pensador, é o cara que o pé esquerdo dele é brilhante de ver jogar. É muito bom mesmo, tecnicamente ele é muito bom. Só que ele precisa pensar o jogo, ele precisa que o treinador passe instruções pra ele. Aí o Tudor olha pra ele, tem a agressão, Decaipe, tem a agressão, é isso.